Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô me sentindo muito blogueirinha vindo aqui falar pra vocês sobre a minha trajetória acadêmica. Bem, eu sou a Beatriz, fui convidada pela professora Alanda para falar pra vocês um pouquinho sobre o meu curso, que é o curso de Ciências Biológicas. Eu tenho 20 anos, tô no último ano do curso de Biologia na Universidade Federal de Goiás. E eu acho que mais importante do que falar sobre o curso é falar um pouquinho sobre como eu consegui entrar na universidade. Eu aposto que vocês que estão no terceiro ano estão aí decidindo o que vão fazer da vida de vocês, que curso seguir, e essa decisão não é fácil, principalmente no contexto em que a gente está, de pandemia, em que todos os nossos sonhos e objetivos tiveram que ser interrompidos até que isso passe. Tá bem, então eu vou falar pra vocês de onde eu vim, como foi a minha passagem pelo ensino básico, né, o ensino fundamental e o ensino médio, como eu decidi entrar na universidade e quais foram as dificuldades e por que eu escolhi esse curso, que é uma das coisas mais importantes desse vídeo. Bom, eu nasci no Tocantins e, assim como muitos de vocês, eu sou imigrante, vim de lá pra cá em busca de condições melhores de vida. Eu nasci numa família muito pobre mesmo, e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque isso passou pela minha trajetória e me fez ser o que eu sou hoje. A minha família era composta pelos meus avós, que criaram a mim e mais 6 irmãs. Então vocês imaginam, a família já era pobre, e ainda tinham que criar 6 filhos, comprar roupa para 6 crianças, comprar material escolar para 6 crianças. Então a nossa vida, a nossa infância não foi fácil. A gente passou por fases muito complicadas, inclusive para nos manter na escola. Eu me lembro que a gente reutilizava os nossos cadernos, pegava o caderno do ano anterior, apagava tudo que estava escrito e reutilizava no ano seguinte. Mas graças a doações, a pessoas de muito bom coração que doavam material escolar, que doavam comida, que davam palavras de apoio, que insistiam pra gente se manter na escola, eu e minhas irmãs nos mantivemos, terminamos o ensino fundamental, e quando eu completei 14 anos de idade, eu vim pra cá, pra Goiás, com a minha família, em busca de melhores condições de vida. Eu morei em Aparecida de Goiânia, atualmente moro em Goiânia, e eu entrei no Colégio Estadual Cruzeiro do Sul. Eu não sei se vocês conhecem esse colégio, mas na época ele não era integral como é hoje. E quando eu cheguei na cidade, foi que eu fui descobrindo um pouquinho sobre o Enem e que havia a possibilidade de eu entrar numa universidade pública, porque eu nunca tinha prestado muita atenção nesse tema. Uma coisa que eu esqueci de dizer pra vocês, na verdade, isso é muito importante, sobre o ensino fundamental, foi que no ensino fundamental foi quando eu comecei a ler. Eu não sei se vocês têm o hábito de leitura. Quando eu digo ler, não é só ler ser alfabetizado, é ler livros mesmo, literatura, romance. E os livros, eles foram essenciais, assim como os meus professores, para eu me manter na escola. E não só me manter, para eu mudar um pouquinho a minha cabeça. Como eu era uma criança pobre do interior do Tocantins, a minha família, os meus avós não tinham educação básica, nem a minha mãe, nem ninguém da minha família tinha isso. Então, eu achava que o máximo que eu poderia ser na vida era uma dona de casa e uma empregada doméstica. E não há nenhum problema em ser empregada doméstica, obviamente. Mas eu nunca tinha parado pra pensar que, eu tinha o sonho de ser engenheira, de ser professora, de ser jornalista, porque eu achava isso uma bobagem. Eu não seria jornalista, eu não seria professora. Era simplesmente uma realidade que não era pra mim. Então eu achava que a minha vida estava fadada a ser aquilo que a minha família sempre foi e a viver nas condições que nós sempre vivemos. Mas os livros no ensino fundamental e os meus professores, eles me mostraram que eu tinha a possibilidade de fazer diferente. Então eu peguei muito gosto pela leitura, participei de Olimpíadas de Língua Portuguesa, ganhei alguns concursos de redação e isso foi determinante. Então, voltando, ao ensino médio, no ensino médio eu comecei a pensar no Enem e veio a dúvida de que curso escolher. E eu escolhi Biologia. Por que eu escolhi Biologia? Eu pensei o seguinte, eu tenho que escolher um curso que pra mim, na minha cabeça, seria uma coisa que eu faria pro resto da minha vida, milhares de vezes. E se eu ia fazer uma coisa milhares de vezes, eu tinha que escolher uma coisa que me motivava muito,
que me deixava muito engajada, que eu acordasse de manhã para ir para o meu trabalho e eu me sentisse bem com isso. Isso é uma ideia bem romantizada, mas fazia sentido para mim na época. E aí eu escolhi a biologia, porque a biologia é extremamente ampla. A biologia é o estudo da vida e é um curso em que você tem matérias sobre todos os tipos de vida. Você vai ter matérias sobre a anatomia humana, vocês, assim como os médicos, vão ver os cadáveres, as partes deles, as peças anatômicas, que na universidade a gente chama de peças anatômicas. Vocês vão entender todas as partes do corpo, vocês vão poder estudar doenças, vocês vão poder estudar plantas, vão poder estudar vírus, vão poder estudar fungos, bactérias, é uma gama muito grande de possibilidades. Então percebam que se vocês escolherem biologia, vocês podem começar pensando, vou me especializar em animais do cerrado. Aí depois cansou do animal do cerrado, viu que não era aquilo que você queria. Você pode mudar, fazer uma iniciação científica, que é uma pesquisa, tipo um estágio, sobre plantas, sobre o diabetes, sobre fisiologia, como o corpo funciona. Então, assim, a biologia é linda e as possibilidades são inúmeras, e por isso eu escolhi biologia. Certo, mas não era só escolher, estalar os dedos que a vida estava resolvida, né? Eu tinha que dar um jeito de passar no Enem. A minha família não tinha condições de pagar uma universidade pública para mim, não tinha uma universidade privada para mim, eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho e eu pensei, será que eu consigo entrar na universidade estudando sozinha em casa? Bem, eu não tinha outra escolha, era isso. E foi o que eu fiz. Eu pedi ajuda dos meus professores, pedi ajuda do meu professor de matemática para me ensinar matemática básica, porque quando eu fiz o ensino fundamental, eu, assim como muitos de vocês, eu imagino, tinha dificuldades em muitas coisas, só que eu não corria atrás para aprender essas coisas. Eu deixei passar e foi o 8º, 9º, 1º, 2º, 3º. Aí quando chegou no 3º, a matemática básica, a potenciação, aquele conteúdo sobre química que vocês detestam, veio na minha porta, bateu e falou, agora você vai ter que me aprender. E isso foi muito complicado. Então eu tive que me desfazer de todo aquele ranço que eu tinha de diversos conteúdos e me dispor a estudar do zero. Entrei no YouTube, pesquisei vídeos, pesquisei apostilas, cursos, eu fiz o possível dentro das minhas ferramentas para poder aprender aquilo. E usei muitos professores, eles foram muito, muito, muito solícitos comigo, porque os professores dão 60 horas de aula semanais e apesar de que a escola tentava oferecer pra gente, assim, uma estrutura pra gente estudar pro Enem, não tinha essa estrutura, não era suficiente para suprir todas as deficiências que eu tinha em diversas áreas. E aí eu fui correndo atrás disso, os professores foram corrigindo minhas redações, debatendo comigo, a professora Alanda me ajudou muito, inclusive eles fizeram alguns seminários assim, no pátio da escola, e também tirando dúvidas sobre o curso, né? E aí, com muitas horas de estudo, de madrugada, de livros doados, de apoio dos meus professores, eu consegui fazer o Enem, passar e entrei na Universidade Federal de Goiás, em 2017, no curso de Ciências Biológicas. Só que isso era só o início, a ponta do iceberg, porque depois que passou essa euforia de ser a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade, eu me deparei com imensas dificuldades para concluir o curso. Para começar, eu pegava 3 ônibus para ir, 3 ônibus para voltar. E o curso, no início, era muito pesado, porque, tipo assim, a defasagem entre mim e os meus colegas era imensa. Eles tinham estudado em escolas particulares, eles tinham bagagem cultural, eles já tinham viajado para o exterior, eles falavam inglês fluente e a maioria das coisas que os professores falavam para mim era muito complicado. As primeiras matérias do curso, elas são muito pesadas, mas você consegue, você persistindo, você consegue. Foi isso que eu fiz.
Mesmo tendo tempo para estudar só no fim de semana, eu usei esse fim de semana para estudar. Passei por dificuldades financeiras também para pagar almoço, para pagar passagem, corri atrás de bolsas, consegui a bolsa alimentação. Se vocês quiserem, eu posso explicar tudinho sobre as bolsas que a universidade tem, sobre a ajuda que a universidade oferece para você se manter na universidade. E aí eu consegui a bolsa alimentação, que é uma bolsa em que você come gratuitamente no restaurante universitário. Depois, no segundo semestre do curso, eu entrei em um laboratório em que eu trabalho até hoje, que é um laboratório que produz jogos, que produz cursos para professores, para o Ministério da Educação. E eu comecei a ganhar bolsa, e essa bolsa permitiu que eu morasse perto da universidade. E aí minha vida melhorou 100%, mas esse primeiro semestre foi o mais difícil da minha vida. Exigiu muita, muita, muita persistência mesmo. Com mais tempo eu posso falar para vocês sobre quais são as matérias de cada período, as matérias interessantes, mas a biologia, ela envolve muita coisa. Ela envolve anatomia, envolve física, envolve química, então não tem para onde correr nesse sentido. Mas se eu aprendi química e matemática do zero, vocês conseguem aprender. Hoje eu continuo trabalhando nesse laboratório, agora eu recebo uma bolsa bem maior do que no início, e eu faço uma pesquisa com uma espécie de planta do cerrado, que é a baunilha. A baunilha é essa mesma que vocês comem bolo e sorvete de baunilha, sabe? E eu tô tentando estabelecer o cultivo dessa planta aqui no Brasil, porque não é feito, e é um condimento muito caro, é o terceiro condimento mais caro do mundo. Então eu tô tentando melhorar a planta para que ela se adapte ao clima, para que ela produza mais frutos e que produtores brasileiros venham a cultivar e que a gente gere renda aqui para o nosso estado mesmo. Então, basicamente, eu trabalho nessas duas coisas, mas eu sou muito eclética, então eu faço de tudo um pouco na universidade. Na universidade, vocês vão poder, além de só estudar, pegar as matérias, organizar evento, vocês vão poder ser voluntários em programas, vocês vão poder viajar para o campo, vocês vão viajar para congresso, então são muitas possibilidades, é uma experiência única. Mas você não precisa necessariamente escolher um curso para que você tenha sucesso na vida, isso não é uma verdade. Se vocês estão com dúvida, você não quer escolher um curso superior agora, não precisa escolher, porque a vida é muito longa. Pode ser que o que você tenha sucesso não seja sendo um pesquisador, sendo um juiz, mas com o seu próprio negócio. Mas o que qualquer escolha da vida vai exigir de você, com certeza, é persistência ante aos obstáculos. Eu digo isso porque o que determina o sucesso não é só persistência. Vão ter outras variáveis que você não pode controlar. Sorte, azar, amigos que te ajudam, pessoas que aparecem na sua vida e veem potencial em você. Isso você não consegue determinar. Vai ser meio que sorte mesmo, as circunstâncias serem favoráveis ao que você quer fazer da sua vida. Mas uma escolha que é sua é persistir. Se você não sabe matemática para fazer o Enem, se você não sabe redação para fazer o Enem, e você tem internet em casa, então você tem a escolha de persistir, passar por cima desse obstáculo que é não saber e tentar estudar. Uma moto passou bem aqui, desculpa. Tentar persistir, estudar e ir lá fazer, tentar de novo se você não passar, se o seu curso for medicina, por exemplo, que exige muitas tentativas. E eu acho que a vida se resume a isso. Quando a gente não nasce em berço de ouro, que é o meu caso, o que você pode fazer é correr atrás dos seus objetivos com muito afinco e não ter vergonha de dizer que você não sabe, de dizer que você tem dificuldade, e estudar bastante, porque a educação ela é uma ferramenta que, além de permitir que você ascenda socialmente, e com isso eu quero dizer ter uma vida melhor, ter melhores condições de vida, a educação te permite abrir os horizontes e o modo como você vê o mundo. A Bia que saiu do ensino médio, com certeza não é a Bia que agora está prestes a se formar, porque eu penso totalmente diferente em alguns aspectos e eu vejo o mundo de outra forma. E a educação, ela permite que você faça isso, que você se transforme e transforme sua realidade. Então,
se vocês tiverem dúvida, entrem em contato comigo. Acho que a gente vai se falar em uma live logo mais. E é isso, persistam. E não desistam, pesquisem e me perguntem qualquer coisa que vocês quiserem sobre o curso. Se eu não souber ou for de outro curso, eu vou tentar responder mesmo assim, ou pedir para alguns amigos meus de outras áreas responderem, tá bom? Obrigada por me ouvirem até aqui, porque são 15 minutos de vídeo, não é fácil, e eu desejo muita sorte para vocês nessa caminhada.